Olá, amigos da República. Que bom que você está sintonizado aqui no nosso canal, no YouTube, TV República e de todas as redes sociais. Ela é presidente da Comissão de Cidadania e presidente da Comissão de Processo Eleitoral da OAB de São Caetano do Sul. Fala sobre direito constitucional e eleitoral e outras coisas mais. Eu estou dizendo, o nome dela é doutora Mara Veiga. Maíra Veiga, bem-vinda, muito bem-vinda aqui ao nosso programa da TV República. Tudo bem com você? Tudo ótimo, obrigada, Doni, pelo convite, boa noite, estreando na TV República, obrigada pelo convite, em meio a esse caos, né, que a gente está vivendo. Mas nós é que agradecemos você, doutora Maíra Veiga, uma advogada, presidente dessas comissões que eu citei, e o nosso assunto hoje aqui é o direito constitucional eleitoral. Por favor, você poderia nos explicar do que se trata, o que é o direito constitucional e eleitoral? Bom, na verdade são duas coisas totalmente diferentes, né? O direito constitucional é uma coisa, o direito eleitoral outra, né? São matérias diferentes, apesar que elas se convergem, né? O direito constitucional estuda a Constituição Federal, as suas normas, né? A Constituição da República Federativa do Brasil, tudo que é afeto à Constituição Federal, a parte doutrinária. Entendo. Agora, E o direito eleitoral as leis esparsas, o Código Eleitoral, os crimes eleitorais, a legislação eleitoral específica. Certo. Então, existe... Lei Geral das Eleições, toda a legislação esparsa. É que o direito eleitoral ele é muito ligado à Constituição, então as matérias se mesclam, mas são matérias diferentes. Na faculdade a gente tem muito tempo de direito constitucional, acho que são quase 2 ou 3 anos, 4, 5 semestres, e nem todas as faculdades têm a disciplina de direito eleitoral. Por exemplo, eu tive na faculdade, porque a minha faculdade era muito voltada ao concurso público, eu tive a disciplina de direito eleitoral. Então, mas a maioria das faculdades não tem direito eleitoral no currículo. É uma disciplina... É opcional pelo aluno? Como que é? Ou pela universidade? Não, é opcional pela universidade. A minha faculdade, como era muito voltada à área de concurso público, ela deu como uma disciplina obrigatória. Certo. Mas ela não é uma disciplina comum. Mas eu acredito que hoje em dia, como está muito comum, né? A gente está vendo vários jovens advogados se interessarem pela área. A gente vê que vai ser uma disciplina para o futuro bem interessante. Eu acredito que as universidades novas que tiverem com os olhos voltados para o mercado jurídico vão começar a inserir como uma disciplina obrigatória para os estudos. Confesso que para mim é um pouco de novidade esse direito eleitoral. Acho que não somente eu, como todos os cidadãos, acho que o direito eleitoral é o direito de se candidatar a algum cargo público ou o direito a voto. É mais amplo do que isso, Maíra? O direito de se candidatar e o direito de votar? O direito de se candidatar... Você precisa preencher os requisitos da lei, né? Sim. Direito a voto. Eu estou dizendo assim, nós temos 2 direitos garantidos pela Constituição. Então, por isso que é o direito constitucional, né? Aí entra o eleitoral. Então, esse direito que eu, como cidadão, e todos os cidadãos, né, temos na seara eleitoral,
seria somente o direito de se candidatar a um cargo político e o direito de votar, ou existe mais coisas dentro disso? Mais Sim, direitos, vamos dizer assim. tá, vamos lá. A partir dos 16 anos, a gente tem direito a votar, né? Sim. Se você pode tirar o título de eleitor e tem direito a voto. Esse é o direito do eleitor. Sim, Ponto. eleitor. Depois, o outro direito eleitoral é o direito de se candidatar. A pergunta é: existe um outro direito garantido pela Constituição, fora esses dois citados, que é o direito de voto e o direito de ser candidato? Votar e. Ah, tá. Alistar, você diz. Pode ser. O que eu quero dizer assim, ó, quando se fala do direito constitucional, a Constituição nos garante N direitos, né? Basta ler Sim, a Constituição, muitos direitos e deveres Artigo também. 5º, principalmente. É. Agora, quando entra nessa seara eleitoral, aí que entra Sim. a questão. Qual é o direito do cidadão na seara eleitoral? É simplesmente votar e se candidatar? Não, votar e ser votado quando ele se alista. Não, que eu não entendi o que você perguntou. Porque nós... vamos lá, vamos retomar. Vamos lá. É assim, nós temos a Constituição Federal, que dá o direito ao cidadão em tudo que é como se fosse um estatuto, uma convenção que o síndico, um prédio elaborou, que tem tudo as normas a ser seguidas, né? Então, nós somos regidos pela nossa Constituição. E existe vertentes na Constituição, que é o direito disso, o direito daquilo, o dever disso, o dever daquilo. O foco aqui é o direito da Constituição na seara eleitoral. Tá? Então, eu gostaria de saber de você que já é sabido que nós temos o direito a voto, de votar, a partir dos 16 anos de idade e tal, correto? Depois de determinada idade, acho que de 70, né? Vota se quiser, não é isso? Facultado. Facultado. Isso. Então, nós temos o direito a voto e o direito a ser candidato. Como é que as universidades, como você bem disse, né, que a sua universidade, onde você se formou, ela exigia também que estudasse via Constituição o direito eleitoral, né? Então... Não, a faculdade deu como opção, tinha no curso o direito eleitoral como uma matéria dentro da carga horária da... Entendi, Maíra. Aí, a questão o cidadão, dentro do direito eleitoral, existe o que exatamente, ou outra coisa fora o direito de votar e o direito de ser votado, ou seja, de ser candidato, tá? Então, o João tem direito de ser candidato e a Maria tem o direito de votar, embora o João, sendo candidato, também pode votar. Qual outro direito o cidadão tem, ou essas matérias e esses estudos jurídicos estão no direito eleitoral para defender contas públicas de candidatos que foram eleitos? Quais, enfim, são os direitos eleitorais de um cidadão? Além do voto, claro, né? E o direito de se candidatar. Maíra? Oi, desculpa. Imagina. Você quer que eu repita a pergunta? Quero. É assim, na sua faculdade, você optou, aí você disse que vários jovens advogados se formando, entrando na seara política, optaram por estudar o direito eleitoral.
Não, não é isso. É assim, dentro da faculdade existem várias matérias, direito civil, direito criminal, direito constitucional, Sim, todo, direito público, privado, enfim. A faculdade escolhe pelas matérias que ela vai dar. Existem matérias obrigatórias, como civil, criminal, constitucional, e a minha faculdade colocou o direito eleitoral, ela optou por dar essa disciplina. Algumas faculdades não têm essa disciplina. entendi, A minha deu, entendi, porque quis. A minha faculdade era uma faculdade que era um pouco mais voltada para a área pública. entendi. Concurso público. Por exemplo, existem concursos públicos que pedem como disciplina direito eleitoral. O caso do TRE, você presta concurso para o TRE, por exemplo. Cai direito eleitoral, concurso para o Ministério Público. Uma das disciplinas obrigatórias é direito eleitoral, uma banca examinadora de Ministério Público Estadual. O examinador vai te perguntar coisas de direito eleitoral para ser juiz de vara estadual. Entendi. Agora, por exemplo, na OAB não cai pergunta de direito eleitoral por enquanto. Agora pode ser que a OAB mude o edital e comece a perguntar direito eleitoral, dada a relevância do direito eleitoral que o Brasil está mudando nos últimos anos. Nos últimos anos o país tem se politizado mais, você não via tanto se falar de política nos anos atrás, 10 anos atrás, como se fala hoje. Hoje você liga a televisão, é fake news, é inquérito disso, daquilo, todos os dias. A política, ela transformou o país nos últimos anos, né? Você vê, transforma em âmbitos de saúde. Então, eu acredito que o direito eleitoral, ele está cada vez mais presente. Eu acho que as faculdades tendem a colocar a disciplina como uma disciplina obrigatória no currículo, assim como é o civil, o criminal, o constitucional, o direito comercial, o empresarial, o administrativo, entendeu? Isso que eu quis dizer. Então, a minha faculdade teve essa visão quando eu me formei em 2011. E ela é uma faculdade um pouco mais, foi uma faculdade que foi à frente do tempo. Entendi. Mas eu acredito que outras faculdades terão essa tendência. Tá, que tipo de cliente constitui um advogado com conhecimentos de direitos eleitorais? Podem ser pré-candidato a vereador, que tem dúvidas numa campanha, no que fazer numa pré-campanha, o que pode, o que não pode, ou então que já foram candidatos e têm problemas com contas rejeitadas, ou então com crimes, tem problema com crime eleitoral. Aí ele constitui um advogado que entende do direito eleitoral, sagrado pela Constituição, né? Exato. Ele pode constituir ou tanto para fazer uma consulta, tipo, como eu vou me precaver antes de uma eleição, tipo, eu quero ser pré-candidato, você me ajuda a elaborar uma campanha, a fazer um marketing eleitoral para eu não me dar mal antes das eleições. Por exemplo, um ano antes da eleição, eu quero me preparar, eu quero saber como que eu faço o impulsionamento da campanha, como que eu organizo a minha pré-campanha para não tomar multa com uma propaganda errada, porque você pode ser multado com uma propaganda de um adesivo que está maior do que a lei permite, o que a lei permite, o que a lei proíbe. E o escritório que você trabalha é muito procurado por candidatos ou ex-candidatos ou futuros? Sim, bastante. Sim, eu trabalho no escritório bem grande aqui em São Caetano, a gente tem bastante procura, principalmente é o que a gente sempre fala, direito eleitoral, tem gente que acha que o direito eleitoral é só em época de eleições, mas não é, porque assim, na época da eleição é óbvio que aumenta muito a procura, porque é sempre antes, né, da eleição que você fica mais agitado, óbvio, porque é sempre assim, uns meses antes que todo mundo já começa a te chamar, durante a campanha, pode isso, pode camiseta, não pode, essa propaganda tá certa, tá de acordo com a legislação, tamanho, cor, sempre vem esse tipo de pergunta.
Resumindo, é para o candidato fazer uma campanha dentro da lei, não é isso? Se a campanha está correta dentro Uhum. da lei, se muitos prazos eleitorais que o pessoal sempre perde, calendário, A contabilidade, né? contabilidade, conta o tal do crowdfunding eleitoral, a vaquinha que está na moda, muita Hum. questão de publicidade e propaganda, pré-campanha, se está legal, se está ilegal, se está lícito, ilícito. As leis eleitorais são muito confusas, né? O candidato pode fazer vaquinha, Maíra? Doutora Maíra? Pode, tem alguns requisitos específicos na lei, é isso que os candidatos procuram. Aí contratam um advogado eleitoral que ele vai explicar os requisitos da legislação. Pode, de acordo com o que a lei prevê, depende não pode fazer. Pelas redes sociais, pode o candidato fazer vaquinha pelas redes sociais? Tem os requisitos específicos na lei, não pode, como que se diz? Impulsionar a publicidade, não é isso? Pode impulsionar desde que não contrate com pessoa jurídica, tem os requisitos específicos, vai depender de como for feito esse impulsionamento, tem umas regras específicas. Tá. E por falar em eleições, doutora Maíra Veiga... Por exemplo, não pode fazer, só complementando aí. Tá, tudo bem. A pré-campanha, só para complementar o que você perguntou, pode fazer desde que não haja pedido expresso de voto na pré-campanha, você pode fazer tudo. Você só não pode fazer um pedido expresso de voto. Então, é uma outra regra. Mas depois na campanha mesmo, não na pré-campanha, aí já pode fazer. Sim. Ótimo. Agora, como estamos falando de eleições, como você está nessa seara aí, né, com candidatos, pré-candidatos, você deve estar bem a par do que tem falado o ministro lá de Brasília, né, o federal, sobre a campanha deste ano. Você tem novidades? Pode passar informações para os nossos espectadores e para nós aqui da produção? Como é que é? Você acha que vai ter eleição claro. ano? Bom, vamos lá. É um outro assunto que está fervilhando aí, né? Vamos por partes. Vamos. São 3 pontos para a gente falar sobre isso, que é o que mais importa para nós agora. O que acontece? O ministro Barroso se reuniu ontem. Vamos lá, até anotei aqui para a gente não se perder, que é a parte importante. Ótimo. Que eu me atualizei ontem para passar as informações fresquinhas para vocês. Vamos lá. Muito obrigado. Depois a gente fala melhor do crowdfunding aí da vaquinha. Tá. Então, ontem, 8/6, notícias quentinhas do TSE. O ministro Barroso e o vice do TSE, ministro Fachin, ontem se reuniram com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, para definir como que serão realizadas as eleições municipais, né, deste ano. Sim. Por quê, né? Esse ano as eleições estavam previstas para o dia 5 de outubro. Até então, né, estávamos aguardando ansiosamente para as eleições do dia 5 de outubro esse ano. Estava tudo certo, eu já tinha até dado uma outra entrevista um mês atrás, as eleições estavam mantidas para o dia 5 de outubro. Estávamos esperando ansiosamente essa data. Segundo a Constituição, é sempre fixa, primeiro fim de semana de outubro. Isso é o que prevê a Constituição, por isso que eu falei lá antes. O direito eleitoral, ele caminha junto com o direito constitucional. A Constituição prevê algumas normas que são fixas. Uma dessas normas é a data da eleição. A data da eleição é sempre fixa, primeiro fim de semana de outubro. Isso está previsto no artigo 77 da Constituição Federal. Ele diz aqui, estou até com ele aqui, ó. A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro,
no primeiro turno e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, no ano anterior ao término do mandato do presidente presidencial vigente. Isso é o artigo 77. Então, essa é uma norma que está na Constituição Federal, artigo 77. Então, é uma norma constitucional que está aqui na parte da Constituição relativa à organização dos poderes, porque a Constituição ela é toda separadinha, né? Parte de direitos e garantias fundamentais, parte de organização dos poderes. Essa é um artigo que está lá na organização do Estado. Então, o artigo 77 fala isso, e aí, no terceira linha, ele fala que a eleição vai ocorrer no primeiro fim de semana de outubro. Então, é uma norma que está lá, está posta essa norma. Só que não vai, porque veio um vírus e mexeu até na nossa Constituição, né? Então, vamos lá, calma. E essa norma que está lá desde 1988, quando a Constituição foi promulgada, ela vai embaixo desse artigo, depois, não sei se você tem uma Constituição aí, mas você pode ver lá no site do Planalto, qualquer um pode ver, ela foi dada com redação determinada por uma emenda constitucional, número 16. Eu tô lendo aqui, tá? Que eu também não sei tudo de cor. Não, por favor. Número 16 de 1997, mas enfim, vamos ao que interessa. Então, esse artigo tá lá bonitinho, que foi redigido lá na época da Constituição. Não só esse artigo, mas o artigo 30, esse é o 77. Nós temos um outro artigo também, que é o 28, que eu não vou ler, mas ele diz praticamente a mesma coisa. E ele também reitera que as eleições ocorrerão no primeiro fim de semana de outubro. Ou seja, nós temos 2 artigos da Constituição que dizem praticamente a mesma coisa, que as eleições vão ocorrer no primeiro fim de semana de outubro. Então, qual é a situação? Nós temos uma norma constitucional que afirma que as eleições ocorrerão no primeiro fim de semana de outubro. Mas... Então, beleza, o ponto número 1 é esse. Esse é o aspecto constitucional. Sim. Que ficou lá, tá fixo. Sempre aconteceu a vida toda, a gente teve uma eleição que ocorreu no primeiro fim de semana de outubro. Só que esse ano foi um ano atípico, a gente teve uma pandemia que veio mudar tudo, ninguém esperava. O TSE, no início do ano, quando aconteceu a pandemia em março, ficou preocupado, porque já sabia que ia ter eleição, primeiro fim de semana de outubro, só que ele não sabia quando que ia acabar essa pandemia, só que ele já tinha essa data fixa, porque começou o ano de 2020 com o calendário inteiro. Porque o que acontece? Todo o ano eleitoral, o TSE, quando acaba o ano anterior, ou seja, fim de 2019, o TSE já faz o calendário eleitoral para o ano seguinte inteirinho. Então, em dezembro de 2019, o TSE já elaborou o calendário eleitoral inteiro de 2020. Então, em março desse ano, o TSE, desesperado com a pandemia, pegou e falou, putz, o que vai acontecer, né? Então, eles emitiram uma resolução, que eu vou pegar o número aqui, porque eu também não sei o número de cor, uma portaria, acho que é 242, isso. Isso, 242. O TSE instituiu uma portaria de número 242, incumbida de projetar os impactos do coronavírus nas eleições de 2020. E essa portaria emitia dados semanais do coronavírus nas eleições. E foi até acompanhei isso toda semana no site do TSE. Essa portaria emitia um relatório de como o coronavírus poderia interferir nas eleições. Certo. Projetando aspectos
vai ter eleição, não vai ter, os municípios. Quando vai ter, que mês, que dia, não é isso? Não falava datas, Ah, ele projetava aspectos do quanto os municípios estariam preparados para receber ou não as eleições no ano. E hum, eram dados, assim, olha, os municípios estão preparados, não estão. Era um GT, era um grupo de trabalho que foi reunido pelo TSE apenas para projetar impactos do coronavírus nas eleições. sim. E esses dados e esses relatórios foram muito positivos. Tanto que a Rosa Weber, antes de deixar o TSE, né, que ela saiu, se aposentou e agora entrou O Barroso. o Barroso. Ela saiu muito positiva, ela estava muito positiva para que mantivesse as eleições no dia 5 de outubro. Então, o tribunal estava muito positivo no sentido de que as eleições fossem mantidas. Até o mês passado, as eleições iam ser mantidas no dia 5. Porque Porém, esses. porém, o Porque número de esse, infectados aumentou, né? E então. Porque esses relatórios desse grupo de trabalho eram muito positivos, de que os municípios estavam bem, não questão de número, eles não falavam em número de mortos, isso não foi em nenhum momento falado. não foi Eram apenas. cogitado isso, não foi Não, considerado. não, a questão não era morto, não morto, era só relativo a eleições. Hum, O GT falava sobre o quanto que o Tribunal Superior Eleitoral estava preparado para realizar ou não as eleições. E os relatórios eram sempre positivos. As urnas eletrônicas estão preparadas para receber as eleições. Era nesse sentido, entendeu? O grupo de trabalho. entendi. Mas tem alguma coisa decidida, doutora? Então, aí a questão é essa. Aí até então estava tudo positivo para receber as eleições. Aí ontem o Barroso disse que ouviu mais de 8 especialistas na saúde, vários médicos, infectologistas, todas as especialidades possíveis, e todos foram unânimes no sentido de que houve um consenso de que realmente é necessário adiar por algumas semanas, pelo menos, as eleições, mas que não seja o ano que vem, que vai ocorrer um adiamento, porém o adiamento vai ser por o mínimo possível para que ainda seja esse ano, entendeu? Tá Então, certo. o consenso Não. foi o seguinte: ela será adiada a eleição, porém que ainda ocorra em 2020, porque não é não é cabia, não há sentido prorrogar mandatos, entendeu? De Sim. prefeitos e vereadores atuais, porque se você deixa para o ano que vem, você prorroga os mandatos de quem já está no poder. E isso não é. Mas, doutora, mas sendo uma questão de saúde, de preservar o eleitor, é, isso não deve ser levado em consideração, no seu ponto de vista? Sim, nós vamos chegar lá, calma, a gente está no segundo ponto ainda. Eu falei do aspecto constitucional, do aspecto do adiamento, eu vou falar do aspecto da eleição na prática, é o terceiro. Sim. Então, daí o ministro Barroso disse que, de fato, reunido na reunião com o presidente da Câmara e do Senado, e depois que ele ouviu particularmente, ele deu uma entrevista você vê, acho que no site do TSE dá para até ouvir por podcast, você ouve a entrevista do ministro. E ele disse que, como consenso com os especialistas médicos, eles se convenceram de que realmente é melhor adiar, mas que esse adiamento não passe em 2020, pois não é interessante prorrogar mandatos de nenhum político, né? De ninguém que tem mandato. Porém, também pelo aspecto sanitário, esses médicos que foram ouvidos disseram que também não muda muito, porque a curva tende a diminuir em agosto e em setembro. Então, não mudaria nada também passar de dezembro para janeiro, entendeu? Não muda, não faz tanta diferença para o vírus, entendeu? Certo. Acho que caiu um pouquinho aqui e voltei. Isso é natural, doutora.
Então... Estamos te ouvindo. Então, pode ir falando até a Câmara voltar. Que bom. Então, o consenso que houve entre os ministros, né, o Fachin, Barroso, os médicos e o presidente da Câmara e do Senado é de que só que adia pelo mínimo possível, seria de outubro até fim de novembro, começo de dezembro, para ganhar um pouco de tempo, mas que não passe desse ano, de 2020. Isso se a pandemia permitir, né? Ou seja, se essa curva que eles estão dizendo aí, né? Os especialistas da saúde, os profissionais da saúde, estão com essa estatística que, né, nesse período a curva vai estar em decadência. Mas ninguém tem nada certo, né, doutora? Mas como ninguém sabe nada, também não tem como eles colocarem a eleição prejudicada por conta de uma pandemia que até agora ninguém deu, assim, cravou nenhuma questão de saúde, entendeu? Entendi, doutora. Mas vamos chegar... desculpe interromper. E aí a questão prática. Sim, eu queria... Daí deixa eu finalizar a questão por favor. prática. E aí o presidente Barroso colocou a questão da prática, que seria uma solução viável para ele, né? Ele apontou como uma solução viável no dia da eleição, né? Na semana da eleição. Sim. Ele colocou a possibilidade de se ampliar o horário da votação para 12 horas, porque aí expande, né, as pessoas para votar, não fica todo mundo votando no mesmo horário, o que facilitaria, porque aí as pessoas não iam se encontrar, não iam se aglomerar na hora da votação, entendeu? Sim, ou 2 dias, né? Ou 3 ou 4 dias de eleição, né? Também. Foi uma sugestão dele, e também dividir em turnos e em grupos. Por exemplo, de manhã vota só X pessoas, X idades, e aí vai dividindo em turnos e em grupos, em faixas etárias específicas. Ele também pediu ajuda do Congresso para doações de materiais, álcool gel e máscaras para os mesários. Mas ele disse que serão feitas reuniões nessas semanas e nas próximas com o Congresso, com entidades e empresários, para pedir esses auxílios e para definir a data. E a questão do aspecto constitucional que eu falei, mas eu não sei se ficou claro, como a data está prevista na Constituição, né, que eu falei ali, o único jeito de alterar a data, ou seja, não vai mais ser na primeira semana de outubro, que seria 4 de outubro, teria que ser na primeira quinzena de novembro. A sugestão deles é que seria a primeira quinzena de novembro, ou 8 de dezembro, que seria o primeiro domingo de dezembro, é fazer uma emenda constitucional, a famosa PEC, né, proposta de emenda constitucional. É a única solução, porque para mexer na nossa Constituição, não sei se está para vendo ela aqui, eu estou com a Constituição aqui com o Vadimeco. Não, a sua câmera sumiu um pouco, doutor. Eu vou arrumar aqui, tá? A gente espera um pouquinho. Mas dá para ouvir meu áudio? Estamos ouvindo e as explicações estão maravilhosas, estão muito boas. Ai, que bom. Não sei se eu estou falando muito rápido, quero tentar falar tudo e falo rápido. Não, tá ótimo, explanando. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Imaginando o melhor cenário, e as eleições vão ser, vamos dizer, no próximo fim de semana. Vamos analisar dessa forma, tá? Aí, no próximo fim de semana, ele poderia usar sexta, sábado, domingo, segunda, quantos dias achar necessário, dividir por zona, igual você falou aí, por idade, faixa etária, né? E há várias maneiras de conseguir realizar as eleições, mesmo estando no grau de pandemia que estamos agora. Porque você pode pegar o exemplo de um supermercado que pode ficar aberto, né, para as pessoas comprar alimento, farmácia, e estão tomando um cuidado. Então, o supermercado não deixa entrar muitas pessoas, né? Entra 10, sai 10, uma coisa desse tipo. Enfim, dá para desenvolver uma mecânica e que as pessoas vão votar e não corram risco, né? Então, isso, eu acho que a doutora está explanando muito bem, trouxe essas notícias aí de Brasília, que foram ontem, né, doutora? Ontem, uma reunião ontem lá no TSE, isso. Tá, isso acalenta quem estava aí preocupado se ia haver ou não eleições, porque há maneira sim de fazer, né?
O que não falta é solução. Acho que está faltando só um pouco mais de certeza com relação à pandemia, que aí também não depende da gente, né? Acho que os pré-candidatos também, coitados, né? Eles investiram. Quem investiu, investiu e muito, né? E pesado em material, em. Mas já está nessa fase, doutora, de investimento na pré-candidatura? Sim, claro, porque quem. Quer ver? Vou até abrir o calendário aqui com as datas. É uma pena que a sua câmera está falhando, mas estamos ouvindo, mas estamos ouvindo muito bem. Ai, que bom. Quero abrir as datas do calendário aqui para falar direitinho, que eu também não sei de cor. Então, você que está assistindo aí a TV. Mas a questão que você está dizendo sobre como fazer, a parte prática, isso dá para fazer do jeito que quiser, dá para fazer até hoje, se quiser, né? Não, dá para fazer até de madrugada, todo mundo de verde, amarelo, azul e branco, né? Brincando aqui, fazendo uma piada, mas a única questão para mudar a data da eleição via emenda constitucional. A única coisa que não tem como, sabe assim, não tem escapatória. Sim. Mexer na data emenda constitucional. Por quê? Porque é o que eu falei, tá na Constituição. Tudo que foge da Constituição tem que fazer uma emenda constitucional. Não tem jeito. Isso, assim, é regra de ouro. É a regra de ouro do... Por isso que eu falei, direito constitucional uma coisa, direito eleitoral outra. Apesar deles se misturarem, tipo o bolo, né? Para fazer o bolo, você precisa da farinha e do fermento. São ingredientes diferentes, só que eles têm que se unir para sair o pão e o bolo. Sim. Então, doutora Maíra, nós chegando agora, faltam 5 minutinhos, gostaria que você concluísse para a gente, para todos que estão nos assistindo aqui na TV República, sobre o direito eleitoral que está na Constituição. Ficou muito bem claro aí que vai haver as eleições asseguradas. Sim, por lei. Vai mudar a data via uma emenda constitucional, porque para sair da Constituição tem que elaborar uma emenda. Deixa eu ver se eu consigo arrumar minha câmera aqui para a gente finalizar melhor. Tá bem, doutora? Tá ruim, mas acho que... Deixa eu ver. Tá ruim, mas tá bom. Não sei se... O seu áudio tá ótimo. Não sei porque estou piscando aqui. Estou segurando direitinho. Não, fica tranquila. A nossa produção já colocou sua foto na tela, tá todo mundo te então vendo. Tá bom. Tá? Bom, finalizando isso. Para ficar bem claro, teremos eleições esse ano. A única questão que tem que ficar muito claro para mudar a data, que a data está na Constituição, no artigo 28 e no artigo 77 da Constituição. Os artigos 28 e 77 da Constituição deixam claro que as eleições são no primeiro domingo de outubro, e para mudar isso, apenas via emenda constitucional, que é a famosa PEC, Proposta de Emenda Constitucional. Quem elabora essa PEC é o Congresso Nacional. Então, para elaborar essa PEC, o Congresso vai ter que se reunir. Isso provavelmente vai acontecer agora em julho, né? Essa semana está conturbada porque o TSE está preocupado com a questão do julgamento das AIGs, que são as ações de investigação judiciais eleitorais da chapa Bolsonaro-Mourão, né? É outra polêmica, eu estou querendo assistir, vai começar às 7, então eu também quero ver o que vai dar. Então, eles estão muito preocupados com essa questão do Bolsonaro. Depois que passar isso, muito provavelmente eles vão se ater à questão se vai ou não ter eleição. Eu acho que eles estão segurando um pouco esse assunto, justamente também para ver se a curva da pandemia dá uma declinada. E se der a declinada, eles mudam a data da eleição de acordo com a pandemia, né? Por isso que eles estão segurando um pouco também. Eu creio que seja por isso. Pode ser.
Todo mundo está perdido nesse país e nesse mundo. Estamos todos perdidos. Ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe quando volta às aulas, de que forma volta às aulas. Verdade. O comércio. A certeza é uma só. Ontem eles se reuniram, né? O presidente do TSE, ministro Barroso, se reuniu, conversou com 8 médicos especialistas e o consenso é de que vale a pena adiar por pelo menos algumas semanas, mas não deixar para o ano que vem para não prorrogar os mandatos. Foi esse o consenso. Então, as eleições serão esse ano e se alterar a data, vai alterar via emenda constitucional, provavelmente na primeira quinzena de novembro. Não passando de Aliás, segunda quinzena de novembro ou no começo de dezembro, sem passar de 2020. Então, provavelmente teremos eleições em novembro ou na primeira quinzena de dezembro desse ano. E isso é fato, né, doutora? Isso é fato. E com proposta de emenda constitucional, né, para poder alterar a data. Isso é fato. Essas são as únicas certezas que a gente tem até agora. Tá certo. E mesmo assim, a gente tem que aguardar o TSE se pronunciar, porque até então, né, são apenas informações prévias, né? A gente nunca sabe de nada. Tudo pode mudar, né, Doni, a qualquer momento. Tudo pode mudar, mas segundo o ministro Barroso, a intenção é de que realmente as eleições sejam esse ano, e você deu alguns esclarecimentos. Muitas pessoas poderiam estar imaginando como será que dará as eleições, aquela fila, aquele monte de gente, mas você já esclareceu para a gente, doutora, muito obrigado. Exato. Pode ser esticar o prazo, o dia, pode... Né? Eles estão com boa vontade. 12 horas, fazer em 3 dias as eleições, ou fazer por zonas. Você vê que desde o início do ano eles estão com boa vontade, eles fizeram essa portaria 242 com o grupo de trabalho para tentar amenizar. Existe, o TSE está trabalhando muito bem essa questão. Eu tenho acompanhado desde o começo do ano, assim, para que as eleições decorram com a maior segurança possível. Existe um trabalho muito bem feito, assim. Tudo vai decorrer da forma mais segura possível. Me permita fazer uma pergunta, que já estamos chegando ao fim. Eu soube de um candidato que ele está contaminado com o novo coronavírus, candidato a prefeito. Vamos imaginar que durante a campanha esse candidato esteja internado, esteja na UTI. A campanha, o nome dele ainda prevalece no partido, na chapa dele, como candidato, e a equipe dele pode fazer a campanha dele como prefeito, ele estando, por exemplo, na UTI? É um direito que a Constituição assegura a esse candidato? Sim, não vejo problema. Agora, se ele tiver muito convalescido e quiser colocar o vice no lugar dele, é melhor, né? Não, vamos supor, aí é uma questão partidária, é uma questão interna. Mas eu digo, no modo, pela Constituição, ele tem esse direito, porque ele ainda respira, está na UTI, então as pessoas, o partido, os companheiros, os simpatizantes podem fazer a campanha dele, mesmo ele estando internado, não é isso? Claro. É um direito, então, constitucional. Claro, tá porque... assegurado. Está assegurado. Então, era essa a última pergunta que eu queria fazer. Queria agradecê-la pela... Eu que agradeço. Obrigada, Doni, querido. Muito obrigada pelo convite. E nos vemos, espero, em breve, longe das telas e ao vivo, né? Muito melhor. Eu prefiro muito mais ao vivo, calor humano, e longe de máscaras, álcool... Em breve, doutora Maíra. Eu espero que tenhamos as eleições, que elas sejam mantidas com segurança a todos, aos candidatos, pré-candidatos, todo mundo seguro, exercendo cidadania. Quando tivermos a data marcada, então, pelo TSE, aí nós vamos... isso em breve, pelo amor de Deus, que a gente não aguenta mais ficar nessa indecisão e nessa insegurança. Aí a TV República toma a liberdade já de convidá-la
antecipadamente, para vai ser um prazer. para dizer Vamos o que marcar pode de e novo. o que não pode ser feito e como vai se dar essa eleição desse ano. Tá bom, doutora? Legal, obrigada, Doni, brigadão pelo convite, viu? Um beijo, querido. Um Fica beijo, com muito Deus, obrigado. um Deus. beijão, bom trabalho para vocês. Tchau, tchau, Obrigado. obrigada. Tchau. Tchau, obrigada, tchau. Tchau. Bom, amigos, terminamos aqui mais um programa TV República.